Acorda, candidata Aline, vamos estudar. Assinale a alternativa correta. As penas privativas de liberdade podem ser substituídas por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos determinados pelo Código Penal. Caso o condenado seja reincidente, o juiz não poderá, em nenhuma hipótese, aplicar a substituição. Incorreta, porque se for reincidente crime culposo, pode aplicar substituição e restritiva de direito. Ao agente que, em virtude de perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Se ele não era inteiramente capaz de entender, ele era relativamente capaz, ou ele era semi-imputável. Então, será, de acordo com esse entendimento, sempre aplicada a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial? Não. Por quê? Porque se ele não era inteiramente capaz de entender, ele era semi-imputável, então aplica-se a pena diminuída de 1 a 2/3. Pena e diminui, então ele não aplica a medida de segurança direto. Ele é semi-imputável, aplica a pena, depois diminui ela e não converte em medida de segurança, a pena diminui. Pode acontecer de converter, mas a pena diminui. A revogado livramento condicional, muita pegadinha recheada, Unesp, eu te amo. Revogado livramento condicional, quando a revogação resultar de condenação por crime anterior ao benefício, não se desconta da pena o tempo em que esteve solto? É justamente o contrário. Crime anterior, se ele for revogado por um crime anterior ao benefício, aí desconta da pena sim. Ele não vai se ferrar tanto. Esse desconta da pena quer dizer que o tempo que ele ficou de livramento condicional desconta. Não vai jogar fora. Não vai ter que cumprir tudo de novo, porque foi um crime anterior ao benefício, então desconta da pena. É isso que quer dizer, por isso está incorreta. A pena de multa será fixada pelo juiz na sentença e calculada. A pena de multa será fixada pelo juiz na sentença e calculada em dias multa. Não poderá ser inferior a 10 nem superior a 360 dias multa. O valor do dia multa não pode ser inferior a 1/30 e do maior salário mínimo vigente ao tempo do artigo do 49, parágrafo 1º. Do fato, eu errei, porque eu fui quente o tempo da sentença. Não é. É o tempo do fato. Artigo 49, parágrafo 1º. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, não da sentença, nem superior a 5 vezes esse salário. A pena de multa será fixada pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. E aqui fala se a multa será fixada pelo juiz da sentença, calculada em dia multas, não pode ser inferior a 10, nem superior a 360 dias multa. Fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10, no máximo 360 dias multa. Mínimo de 10, no máximo 360 dias multa. Tá certo. O valor da multa não pode ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo vigente mensal, do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Quando ocorreu? Há 10 anos atrás? Qual era o valor do salário mínimo de 10 anos atrás, quando cometeu o crime? Então, eu vou aplicar a multa com base no tempo do fato de 10 anos atrás, o salário mínimo de 10 anos atrás, quando o senhor matou essa pessoa, a multa vai ser calculada no salário mínimo da época da morte. Tá? Lembre-se que sempre vai beneficiar o bandido. Se for colocar agora, fica muito caro, né? O tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade não pode superar 30. Olha, o Bolsonaro e o nosso querido Sérgio Moro mudaram isso agora. Artigo novo, artigo 75 de 2019 agora. O tempo do cumprimento da privativa de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Então tá errado de qualquer jeito. Ok?
Aí o erro dessa aqui, permitido a unificação das penas apenas uma vez. Aí estava errada falando assim, o tempo de cumprimento não pode ser superior a 30, agora é 40. E aí fala assim, quando for agente condenado a PPL, cuja soma seja superior a 30, devem ser as unificadas para atender ao limite máximo. Simples. E quando for acima de 40? Quando a gente for condenado à pena motiva de liberdade que seja acima de 40 anos, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Ok? Muito bom. Pause. O erro disso aqui não é apenas uma vez. Unificou, acabou.